Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. O que você gostaria de compreender melhor sobre o último livro da Bíblia Sagrada? Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Aqui nos nossos estúdios, a irmã Angélica Perioto, pregadora ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Irmã Angélica, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Vamos à pergunta que chega aqui à Super Rede Boa Vontade de Comunicação. É a Patrícia Monteiro, que não informou a sua cidade. Muito importante que você compartilhe com a gente também de onde você está falando, para a gente saber até onde a comunicação 100% Jesus está chegando para abraçar o mundo inteiro. São várias regiões do Brasil, muitos países, muitas representações. Informe sempre a sua localidade. A Patrícia Monteiro pergunta: várias vezes o Apocalipse relata a voz de Jesus como uma voz forte, de trombeta. Então, por que no capítulo 3º, versículo 20, a Patrícia vai a um recorte específico aqui, irmã Angélica? O Cristo diz: se alguém ouvir a minha voz. E a questão é essa: todo mundo não deveria ouvir a voz dele naturalmente, já que é uma voz tão potente? Uma excelente pergunta, Patrícia, muito bem observado. Vale destacar que, inclusive, a referência que faz do Cristo ter essa voz forte, como de trombeta, está no primeiro capítulo do Apocalipse, quando nós temos a visão de Jesus glorificado. Por que é importante a gente compreender isso? Porque no Apocalipse tudo está de acordo com o seu contexto. Nós precisamos analisar os símbolos dentro das situações em que eles estão colocados no Apocalipse. Eu queria trazer aqui, como primeira referência inicial para a nossa reflexão, do livro Somos Todos Profetas, que a gente sempre indica aqui na Comunicação 100% Jesus. Trata-se de um livro de uma coleção que se inspira na série radiofônica O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, que você sempre acompanha aqui na Super Rede de Boa Vontade de Comunicação. Irmão Paiva, na página 95, ele traz a seguinte palavra para nós: tudo no Apocalipse é entrelaçado. Nada no mundo, principalmente no que se refere aos sentimentos humanos, é departamento estanque. Tudo é entrelaçado. Trata-se de um grande sistema dos vasos comunicantes. Quando no Apocalipse aludimos a uma trombeta, a um flagelo, a um selo, não dizemos que é essencialmente... a um selo, dizemos que é essencialmente isto ou aquilo, mas não unicamente isto ou aquilo. Tudo se interrelaciona na profecia. Isso é importante, irmão Paiva prossegue, inclusive, aí a gente fala para você ter em sua casa esse livro para continuar o estudo também. Mas por que é interessante nós falarmos sobre isso? Os símbolos têm os seus significados, mas não tem unicamente um significado, ele não é restrito. Porque com o passar dos anos, com o passar dos séculos, dos milênios, nós vamos olhar para aquela mesma palavra e vamos ter significados ainda maiores, ou ainda mais profundos, ou ainda mais específicos. No primeiro capítulo, vejamos, quando João ouve a voz como uma voz de trombeta, uma voz forte, que falava comigo, ele vai falar sobre isso. Ele está vendo o Cristo glorificado. Tanto que a imagem de Jesus é tão forte que naquele momento ele leva um impacto e cai como morto. Essa é a descrição no primeiro capítulo, quando ele vê o Cristo de Deus. Por que era importante Jesus se apresentar dessa forma glorificado? Porque a última imagem que havia sido registrada na história era um Cristo que havia sido crucificado. E é importante, então, no Apocalipse, mostrando um livro que traz a eternidade da vida, toda a trajetória espiritual profética da humanidade, que a primeira revelação de Jesus se apresentando não mais como aquele cordeiro, como nós aprendemos na religião divina, que estava para ser crucificado em sacrifício, em amor à humanidade, mas um Cristo que se apresenta agora como aquele governante espiritual
que está conduzindo e testemunhando, né, a trajetória de uma humanidade que precisa ser salva. Então é o Cristo que está nos ajudando a conduzir as profecias. Esse Cristo se apresenta como o leão da tribo de Judá, a raiz, né, de Davi, é a brilhante estrela da manhã. É um Cristo que vem para liderar este planeta, por isso essa voz forte. No contexto das cartas, aí a gente já vai mudando para outro contexto. Nós vemos, né, no terceiro capítulo, e que é a referência que a nossa irmã Patrícia traz, as cartas, elas têm uma função pedagógica. O irmão Paiva explica isso para nós. Quando Jesus escreve as cartas às igrejas da Ásia, ele está revelando comportamentos, mostrando situações de maneira, né, bem educativa, para que a gente revisasse as nossas atitudes como humanidade. Porque nós estamos repetindo padrões de comportamento há muito tempo, porque a gente não está se melhorando. Então, Cristo escreveu 7 cartas para provocar em nós uma reflexão. E na última carta, a carta simbólica da carta de Jesus à igreja de Laodiceia, ele vai mostrar para nós que numa situação muito turbulenta da humanidade, muito difícil que nós vamos viver, existe esse líder espiritual, esse governante que não vai nos abandonar no momento difícil. Só que ele está à nossa porta. Por quê? Porque o Cristo, e aí nós podemos até fazer uma reflexão sobre a voz, né? A voz é uma frequência. Sim. Cada um está numa frequência. Se a gente não estiver disposto a ouvir a voz do Cristo de Deus, né, na frequência, e aí até inclusive na nossa escolha de estar na frequência do Cristo, ele estará na nossa porta, baterá a porta, falará conosco, mas pela nossa decisão, nós podemos não ouvir essa voz. E aí, essa é a grande importância de nós entendermos essa carta específica nesse capítulo 3º, né? O Cristo está nos dando e nos mostrando que dentro do nosso livre-arbítrio, nós vamos escolher ouvir ou não a voz do Cristo de Deus, num chamado para a nossa reeducação espiritual. E o irmão Paiva, quando ele traz essa reflexão, ele lembra muito da passagem simbólica, né, do Evangelho de Jesus, onde o Cristo apresenta-se como o bom pastor. E nesse livro também somos todos profetas. Agora nós vamos na página 115 e 116, o irmão Paiva está narrando sobre esse bom pastor que vem formando esse rebanho ecumênico em diferentes tradições, em diferentes nações, onde o Cristo vai chamando a humanidade para ouvir a sua voz, uma voz que representa respeito, fraternidade, união, compaixão, aqueles valores que erguem a nossa alma. Então, por isso é um pastor ecumênico que vem unindo diferentes povos para a melhora do mundo. E a irmã Paiva, ele traz, né, esse estudo, inclusive traz a passagem da visão dos glorificados, mostrando que esse rebanho é formado por uma grande multidão. E ele diz, então, aqui no parágrafo, né, da página 116, a questão é que Jesus fala aos corações sequiosos do amor divino, que a tudo renova. Ele não desiste de ninguém e busca a todos onde quer que estejam. E aqui lembrando uma referência da Boa Nova segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 10 a 14. Daí o anúncio que ele próprio, o divino pastor das almas, fez em seu santo evangelho, segundo João, capítulo 10, versículos de 14 a 18. Aqui o irmão Paiva transcreve, eu vou trazer pelo menos o primeiro versículo, versículo 10, ou versículo 14, em que ele diz, o Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E aí continua o evangelho narrando que esse Cristo então vai chamando as suas ovelhas, elas vão ouvindo a sua voz e então vai se formando esse rebanho ecumênico, fraterno de almas dispostas, sequiosas desse amor para renovarem as suas almas e as suas vidas. Por isso essa diferença
né, da voz do Cristo de Deus, mas que no fundo significa ainda de muita força, de muito significado espiritual, mas que precisa ser entendido dentro desse contexto. Nosso agradecimento à Religião Divina por trazer as orientações a partir do Redentor Apocalipse de Jesus para não nos esquecermos nunca da voz do Cristo vivo. Irmã Angélica, muito obrigado pela participação. Deus está presente. Eu que agradeço e a todos então essa saudação fraterna. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Se você tem uma pergunta a fazer sobre o último livro da Bíblia Sagrada, mande pelo WhatsApp, código 11 99831 8195. Código 11 99831 8195.